Olá, meus queridos, vamos então aqui deixar registrado, por meio dessa videoaula, o que nós vimos na sexta-feira, que nós vimos ontem, parte do que nós vimos ontem. Então, falando agora da determinação da capacidade térmica de um sistema calorimétrico utilizando uma resistência elétrica. E aí, relembrando, capacidade térmica de um sistema calorimétrico corresponde à quantidade de calor necessária para promover uma elevação de 1 grau em sua temperatura. Então, por exemplo, 30 kJ por grau Celsius. Então, isso significa que para elevar em 1 grau Celsius, o sistema precisa receber 30 kJ. Então, são coisas desse tipo. O significado dessa capacidade térmica, símbolo C maiúsculo, é o que está descrito aí, destacado em vermelho. Quantidade de calor necessária para promover uma elevação de 1 grau na temperatura do sistema calorimétrico. E aí, conforme prometido no início, nós podemos fazer isso usando uma resistência elétrica. E aí, para a gente lembrar o que é uma resistência elétrica, aí temos o desenho de um circuito, um circuito composto apenas por uma fonte, um condutor e uma resistência. E aí, nós temos aqui o sentido da corrente. E o que acontece? Devido a esse trecho aqui, composto geralmente por espirais, o que acontece é que a corrente elétrica passa com dificuldade nesse trecho, digamos assim. E por conta dessa dificuldade, o que acontece é que parte dessa energia elétrica se dissipa na forma de calor. Aqui nós temos uma foto de um sistema real, de uma resistência elétrica real. Vejam o condutor, e o trecho onde nós temos espirais aqui, que fazem com que a corrente flua com mais dificuldade, digamos assim. E nesse trecho, então, acontece a dissipação de parte dessa energia na forma de calor. Pela lei de Ohm, a relação entre a tensão aplicada no condutor, a corrente que se transfere, que se desloca pelo condutor, e a resistência, segundo a lei de Ohm, a relação é essa aqui, o famoso V igual a RI. E aí, energia elétrica, a energia elétrica que flui nesse condutor, a gente pode obter através do produto da voltagem, pela corrente e pelo tempo. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. A unidade da voltagem, como vocês sabem, é o volts, que significa energia por coulomb. Então, a quantidade de energia transferida por uma certa quantidade de carga, por um coulomb de carga, melhor dizendo. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que significa a quantidade de carga que flui em cada segundo. E o tempo nós podemos representar, por exemplo, em segundos, de modo que, fazendo o produto V vezes I vezes T, o que nós temos? Joules por coulomb vezes coulomb por segundo vezes segundo, que fornece pra gente um valor em joules, Ou seja, o produto VIT corresponde à energia elétrica que flui no condutor. E aí, o calor dissipado, ele pode ser calculado como uma fração da corrente elétrica. Se esse F for 100%, a gente vai estar assumindo que toda a energia elétrica se dissipa como calor. Esse F pode ser 100% ou menos de 100%. O fato é que pelo produto V vezes I vezes T, nós determinamos a energia elétrica, e a energia elétrica tem relação com a quantidade de calor que flui
né, que se dissipa pela resistência. E aqui a gente tem um exemplo de um calorímetro de laboratório, né, onde nós temos aqui, deixa eu só mudar isso, onde nós temos aqui o recipiente em si, a tampa do recipiente, né, e essa estrutura aqui, que se a gente puxa para cima e para baixo, funciona como um agitador mecânico do meio. E essa estrutura, vejam, né, duas hastes unidas por um condutor em espiral e as hastes podendo ser ligadas a uma fonte. Num detalhe aqui, nós temos exatamente a representação, né, da resistência. Nós temos nesse sistema calorimétrico, né, uma resistência acoplada, de forma que é possível, através dela, determinar então a capacidade térmica do sistema. Então, conhecendo o calor fornecido pela resistência, é possível, a partir dele, determinar a capacidade térmica de um sistema calorimétrico, né? Então, conhecendo a energia elétrica, né, e o fator de conversão, né, fator de correção que leva a energia elétrica no calor dissipado, conhecendo a energia elétrica, esse fator, temos o calor dissipado pela resistência. E a partir dele, nós podemos determinar a capacidade térmica de um sistema calorimétrico. Então, exemplo, utilizando uma massa de água conhecida e uma resistência elétrica de voltagem, resistência e fator de correção para o calor dissipado também conhecidos, a partir do tempo que deixamos a resistência atuar no sistema, podemos determinar a capacidade térmica de um sistema calorimétrico. Vejamos, né? Então, temos massa, né? Por exemplo, aqui 100 gramas, inicialmente na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, digamos assim. E aí o que nós vamos fazer, né? Dentro do sistema calorimétrico, vamos colocar os 100 gramas de água, aqui está o termômetro, aqui está o agitador, aqui está a tampa do sistema, e a partir do que a gente lê nesse termômetro, a gente vai fazer, né, determinação da capacidade térmica. Imaginemos que de T igual a 25, essa água, né, faltou desenhar a resistência, né? Então tem que ter a resistência aqui dentro, né, ligada numa voltagem, né? E aí a resistência, conhecendo, né, a resistência, a voltagem, a corrente, o tempo de operação, através desses dados eu tenho calor dissipado. Esse calor dissipado para a água faz a temperatura dela subir de 25, por exemplo, para 50. Né? Então, o que está acontecendo, né? Por hipótese, né? Por hipótese não, a gente assume, né, que esse sistema aqui é perfeitamente isolado, né? É perfeitamente adiabático, de forma que aqui dentro acontecem trocas de calor, mas não acontece saída de calor, por exemplo, e nem entrada de calor, né? De modo que as parcelas de calor aqui dentro, quando somadas, né, levam a um valor zero, né? Essa resistência dissipou calor e esse calor passou para a água, passou para o agitador, passou para a tampa, para as paredes, mas não saiu para o exterior, né? Então, o somatório das parcelas de calor no interior do calorímetro é igual a zero. Quais são as parcelas de calor? O calor dissipado pela resistência, o calor absorvido pela água e o calor absorvido pelo sistema calorimétrico, né? Aqui o sistema calorimétrico está entrando tudo, está entrando as paredes, está entrando a tampa, está entrando o agitador, né? Tudo que compõe o sistema calorimétrico, né? Então esse Q aqui é conhecido, né? Por quê? Porque eu conheço a voltagem, eu conheço a resistência, com isso eu conheço a corrente. E aí, fazendo o produto V vezes I vezes T,
eu chego na energia elétrica e, conhecendo o fator, né, de conversão, eu levo isso daqui no calor dissipado. Então, o calor, né, inserido no sistema pela resistência é conhecido. Esse calor que flui para a água eu posso calcular com MC ΔT. E o calor, né, que flui para o sistema calorimétrico é o que me interessa, né, porque o calor que flui para o sistema faz ele também mudar sua temperatura de 25 para 50. Né, e a partir disso determina a capacidade térmica. Então, Q dissipado mais MC ΔT para a água mais capacidade térmica de cada parte, né, de cada componente, vezes ΔT, né, o somatório das capacidades térmicas de cada componente do sistema calorimétrico, isso é igual a zero. Né? Então, se eu conheço o calor dissipado, se eu conheço a massa, o calor específico e a variação de temperatura, esse somatório das capacidades térmicas de cada componente é justamente a capacidade térmica do sistema calorimétrico. Né? Então, que ΔT é esse? Né? Equilíbrio menos inicial. Que ΔT é esse? Equilíbrio menos inicial. Que calor dissipado é esse? Determinei previamente. Né? Que massa é essa? Os 100 gramas. Que calor específico é esse? O da água. Então, substituindo todas as parcelas, eu consigo fazer o cálculo para chegar na capacidade térmica do sistema calorimétrico. Ok? Vejamos agora como se dá, né, através da utilização de água em diferentes temperaturas, né, como a gente costuma falar, água quente e água fria. Né? Então, por exemplo, utilizando uma massa de água em temperatura ambiente e outra massa de água em temperatura acima da temperatura ambiente, ao misturar as águas no interior de um sistema calorimétrico, a partir da temperatura de equilíbrio, podemos determinar também a capacidade térmica do sistema calorimétrico. Vejamos. Né? E por que isso é possível? Na verdade, a ideia é a seguinte, né? É fornecer calor para o sistema e observar a variação de temperatura. E aí depois a gente pode fazer uma regra de 3. Aquele calor provocou uma variação X. Para 1 grau de variação, eu tenho então a capacidade térmica. Essa é a ideia. Isso, na verdade, corresponde a fazer essa continha aqui. Né? Se eu, ao invés de vir para cá, resolvesse o meu problema através disso daqui, também daria certo, né? Porque eu determinaria o calor que flui para o sistema calorimétrico. E isso daqui eu poderia associar o calor que foi para o sistema calorimétrico provocou uma certa variação de temperatura. Para variar em 1 grau Celsius, X, esse X aqui, por definição, é a própria capacidade térmica. Tá? Então, eu posso fazer nessa determinação, partindo do balanço térmico e determinando apenas o calor que vai para o sistema, para depois passar para essa parte aqui. Né? Ou então, eu venho até o final, faço a continha, né? Faço a continha toda e determino, né, a capacidade térmica direto. Então, vamos ver como é que se faz com a água, né? Então, a situação tenho lá meu calorímetro, né? O meu calorímetro vai entrar água, né? Então, vamos imaginar que inicialmente 100 gramas de água fria, temperatura T1, conforme diz o enunciado. Tenho aqui o termômetro, tenho aqui o agitador e a tampa. Antes de tampar, eu jogo aqui dentro, por exemplo, 100 gramas de água quente numa temperatura T2. Né? Quando eu misturo essas águas, o que vai acontecer? Né? O termômetro vai mostrar para mim a temperatura final, né, obtida após o equilíbrio térmico, após a mistura e o equilíbrio térmico dessas águas. Né? Então, eu tenho aqui no final uma temperatura de equilíbrio, né, que não é nem T1 nem T2, mas um valor intermediário.
essa água fria vai ter a sua temperatura elevada, digamos assim, e essa água quente a sua temperatura reduzida, né? E aí, como é que a gente vai proceder? Né? Admitindo que, né, essa parede aqui é totalmente isolada, né? Ou seja, quando essa água quente entra, parte nenhuma do calor sai, né, para o meio externo, mas as trocas acontecem no interior do sistema, de modo que o somatório dos calores no interior do calorímetro é igual a zero. Né? Então, somatório dos calores no interior do calorímetro é zero. Que calores são esses? O calor da água quente, calor da água fria e o calor do sistema, digamos assim. Né? Então, o calor que a água quente fornece, perde, o calor que a água fria recebe e o calor que o sistema calorimétrico recebe. Então, como é que eu determino o calor que a água quente perde? MC delta T. E para a água fria, MC delta T. E para o sistema? Caramba. Agora eu não sei tirar isso aqui. Depois eu vejo como é que eu faço. E para o sistema, somatório das capacidades térmicas que multiplica ΔT. Isso é igual a zero. A massa de água eu tenho, calor específico eu tenho, variação de temperatura, final menos inicial, que na verdade então é TEC menos o TI da quente, que é T2. E para água fria, massa, 100 gramas, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura, temperatura de equilíbrio menos temperatura 1. Então, esse termo para mim é tranquilo, depende apenas do conhecimento da temperatura de equilíbrio. E esse termo aqui, mais o somatório das capacidades térmicas de cada componente, é a capacidade térmica do sistema calorimétrico. E o ΔT eu também conheço. Quem é o ΔT? Temperatura de equilíbrio menos temperatura inicial do sistema, que nesse caso é a temperatura inicial da água fria, digamos assim. Né? Como eu falei na aula, né, e repito aqui na videoaula, nós temos a medida da temperatura final para a água, né, que é a temperatura de equilíbrio. Mas, por hipótese, todo o sistema em contato com essa água assume também essa temperatura. Então, o ΔT para o sistema calorimétrico, a temperatura final, que é a mesma da água, temperatura de equilíbrio, menos temperatura inicial. Né? Ou seja, eu consigo, por essa conta, determinar a capacidade térmica do sistema calorimétrico. E de outra forma, né? A outra forma parte daqui. Né? Então, eu posso calcular o calor que vai para o sistema calorimétrico. E aí, no segundo passo, né, esse calor provocou uma variação de temperatura tal. Qual é o calor que provoca a variação de 1 grau Celsius? Né? E aí, o calor que provoca a variação de 1 grau Celsius é a capacidade térmica. Tá? Então, ou eu faço, né, desenvolvo o balanço térmico todo para chegar na capacidade térmica direto, ou parto do balanço térmico lá no início e, determinando a quantidade de calor que flui para o sistema, por meio de uma regra de 3, determino a capacidade térmica. Beleza? Então, qualquer experimento que permita determinar a quantidade de calor fornecida a um sistema calorimétrico é capaz de nos fornecer informações para a determinação da sua capacidade térmica. Né? O objetivo é saber quanto de calor eu jogo no sistema calorimétrico. Essa quantidade de calor vai provocar uma variação de temperatura. Quando eu relaciono isso à variação de 1 grau, eu tenho justamente a capacidade térmica. Então, qualquer experimento que permita determinar o calor fornecido é capaz de fornecer informações para a determinação da capacidade térmica. O mais comum é fazer com água quente e água fria, porque é muito simples, né? E com uma resistência também, porque é algo que geralmente tem em laboratório. Mas eu posso ter, né, outras fontes de calor, né, e através delas determinar a capacidade térmica. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Espero que tenham entendido. Até!